professores e alunos! Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do Projeto Conquistar. Eu sou a professora Camila Rangel e vamos juntos aprender mais um pouco sobre Química. Leciono na Escola Estadual Marco Antônio Vilaça 1, CDE 06. Mas antes de começarmos a aula, passa nas redes sociais, no Instagram, Centro de Mídias _AM e marca a hashtag Projeto Conquistar SEDUCAM. Segue a profa também no @prof_Camila Rangel para não perder nenhum conteúdo. E vamos para o título da nossa aula. Episódio 14, Desafio Química. Misturar é fantástico. Detalhamento, substâncias simples e compostas. Vamos para o desafio? Identifique quais das substâncias apresentadas são simples. Vou dar um tempinho para você responder e daqui a pouco voltamos com a resposta. Então, aluno Conquistar, como você pode ver, nós apresentamos 7 substâncias para ser analisada. Dentre essas 7, apenas 4 possuem substâncias simples, que são, aqui embaixo, H2, O2, O3 e AU. Cada um representando uma substância química. O H2, o gás hidrogênio, o O2, o gás oxigênio, o O3, o ozônio e o AU, o ouro. E agora nós vamos para o nosso conteúdo. Então, como você pode observar, aqui nós temos substâncias simples. Como exemplo, o gás oxigênio, que é formado pela junção de 2 átomos de oxigênio. Então, você consegue visualizar entre eles ligações. Nesse caso, são ligações covalentes. Logo ao lado, nós temos o gás nitrogênio, que é formado pela junção de 2 átomos do elemento químico nitrogênio, onde tem essas 3 ligações covalentes representando a união entre eles. Logo em seguida, o gás hidrogênio, que é formado pela junção, de 2 átomos de hidrogênio, o ozônio, logo abaixo, 3 átomos de oxigênio, o fósforo, que podemos visualizar ali com a letra P, representando o fósforo, você consegue visualizar também 4 átomos de fósforo. Já o enxofre, nós conseguimos visualizar 8 átomos de enxofre. Então, a gente consegue observar que toda substância simples é formada por ligações que as unem, Unem o quê? Os mesmos elementos químicos. Aí a gente vê que são os mesmos, Então, isso quer dizer que mesmo possuindo várias moléculas, do mesmo átomo, elas continuam sendo simples, ou seja, tem a mesma característica. Então, para ser uma substância simples, obrigatoriamente tem que ter o mesmo elemento. Mas a gente também consegue observar que o gás oxigênio é formado por dois átomos de oxigênio. Então, a gente representa pelo número 2 a quantidade desses átomos. E aqui, o O representa o elemento químico oxigênio. Então, aqui, o nitrogênio a gente caracterizaria dessa forma. O gás hidrogênio dessa maneira. O ozônio, nós temos o átomo de oxigênio representando aqui o número 3, os 3 átomos de oxigênio. Já o fósforo ficaria dessa forma e o enxofre, o 8, representando aqui essas substâncias simples. Então, dessa maneira, a gente já começa a entrar no assunto chamado atomicidade. Mas o que seria a atomicidade? A atomicidade é a representação numérica, onde nós estamos apontando aqui, quantos átomos
desse elemento químico tem nessa substância. Então, no gás oxigênio, nós vamos ter aqui, ó, 2 átomos de oxigênio. Então, dessa forma, a gente consegue classificar as substâncias simples como monoatômicas, onde a gente só vai ter um elemento químico, as diatômicas, que são formadas, por 2 átomos, 2 átomos. Teremos as triatômicas, que são já por 3 átomos, formada por 3 átomos e assim sucessivamente. No caso também das tetratômicas, lembra lá do P4? Ela se classificaria como tetratômica. Por quê? Porque possui 4 átomos de fósforo. Por isso, nesse sentido, as substâncias simples são formadas por apenas um elemento químico, E, de acordo com a quantidade desses elementos, a gente classifica essa substância como mono, di, tri, tetratômicas e assim sucessivamente. Ok? Então, um exemplo disso, a gente pode ver ali, ó, por exemplo, o exemplo do hélio. Você pode acompanhar aqui na imagem. Então, o hélio representa tanto o elemento químico quanto a molécula de hélio. Então, aqui desse lado da tabela, você consegue visualizar essa simbologia HE que representa tanto o átomo, de hélio quanto a molécula de hélio. Já do outro lado, da tabela, nós vamos ter o O2 e o O3. Obviamente que são 2 substâncias formadas pelo mesmo tipo de átomo, que nesse caso é o oxigênio. No entanto, a atomicidade, por exemplo, na junção de 2 átomos de oxigênio, vai formar o oxigênio molecular. Então, se caracteriza no oxigênio molecular. Já do outro lado, nós vamos ter a união de 3 átomos de oxigênio, que vai formar a molécula de ozônio. Então, essa atomicidade, ou seja, esse númerozinho que tem aqui embaixo, ela vai caracterizar, dar uma característica diferente, para essa substância. Então, aluno Conquistar, agora você vai assistir um vídeo recapitulando o que nós já aprendemos até aqui, ok? Uma substância simples é formada por moléculas contendo apenas átomos de um mesmo elemento químico. Então, aluno Conquistar, mediante a tudo que foi explicado aqui, nós já conseguimos caracterizar o que são os elementos químicos, as suas simbologias, as substâncias simples, já entendemos sobre a atomicidade. É importante você sempre ficar ligado, relembrar a grafia, o símbolo de cada elemento químico para que você não venha se confundir, ok? Então agora nós vamos para o nosso próximo desafio. O que classifica uma substância como composta? A. A presença de apenas um elemento químico. B. A presença de 2 ou mais elementos químicos. C. A ausência de elementos químicos. Eu vou deixar você aí pensando e daqui a pouco eu volto com a resposta. Então, aluno, a resposta desse desafio, será a alternativa letra B, que diz o seguinte: a presença de 2 ou mais elementos químicos. E por quê? Porque simplesmente uma substância composta ela é caracterizada por 2 ou mais elementos químicos. Então, por exemplo, a água, a nossa água, que ela é constituída pela junção de 2 átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio. Ou seja, temos 2 elementos químicos para a formação de uma substância composta. Olha aqui a nossa água aqui, ó. Ok? Então agora vamos para o próximo conteúdo.
Então, aluno Conquistar, agora você vai conseguir visualizar aí na sua tela algumas imagens, né, representando substâncias compostas. Como vocês podem ver, nós temos aqui, ó, primeiramente, o etino, tá? O etino, ele é composto por 2 átomos de carbono e 2 átomos de hidrogênio. Então, a substância composta, elas são chamadas de compostos químicos que são formados em reações químicas por átomos ou íons de diferentes elementos. Então, observe, diferentes o quê? Elementos químicos, certo? Então, aqui o etino nós temos o carbono e temos o hidrogênio, ok? Já no ácido clorídrico, nós vamos continuar tendo o hidrogênio mais o átomo de cloro, por isso que é uma substância composta. Já o dióxido de carbono, a gente também pode representar ele assim, ó. Por quê? Porque nós temos um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. A água, como a gente já conhece, H2O, é uma substância composta porque temos 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. O metano, CH4, ok? Então, 1 átomo de carbono e 4 de hidrogênio. E, por fim, o trióxido de selênio, onde a gente vai ter aqui, ó, 1 átomo de selênio e 3 átomos de oxigênio. Ok, aluno Conquistar? Então, aqui a gente já consegue categorizar essas substâncias compostas. E agora vamos para um exemplo, né? Onde nós temos essas 2 substâncias simples aqui, ó, tá? Essa junção dessas substâncias simples, que são o nitrogênio e o hidrogênio, formando aí, ó, o NH3, que a gente caracteriza como uma substância composta, que a gente nomeia como amônia, tá bom? Então, essa reação aqui, ó, está formando uma substância composta, tá? Nesse outro lado, nós temos o sódio, tá? Aqui caracterizado como Na, e o cloro, tá bom? O sódio como cátion, que é aqui essa representatividade do maisinho, e o ânion, o cloro como ânion, essa representatividade do negativo. Então, o cátion de sódio tá reagindo com o ânion de cloro, né? E formando uma substância composta, o NaCl. O NaCl é um sal, tá, pessoal? O sal que você tem aí na sua casa, o sal de cozinha. Então, assim, a gente consegue ver, visualizar que essas substâncias simples formam esses compostos químicos que nós conseguimos observar aqui, substâncias compostas, tá? Então, essas proporções aí, elas promovem essa formação, que é o que ocorre com a água e também ocorre com o peróxido de hidrogênio. Então, por exemplo, a água, a gente já visualizou ali anteriormente que é o H2O, certo? Então, o peróxido de hidrogênio, nós temos H2O2. Observe que são os mesmos átomos, mas a gente mexeu aonde? Na atomicidade, ó, tá vendo? Quando o pessoal não tem nada assim, ó, significa que é um, tá bom? Mas, nesse caso aqui, ó, o 2, ó, 2 oxigênio e aqui, ó, 1 átomo de oxigênio. Então, quando a gente já mexe nessa atomicidade, a gente já muda a característica da molécula. H2O, nós temos água, mais o H2O2, nós temos o peróxido de hidrogênio, a água oxigenada, aquela que você já conhece. Então, ambos são formados pelos mesmos átomos, né, os mesmos elementos químicos, hidrogênio e oxigênio, mas a quantidade desses átomos nas substâncias são diferentes e por isso fazem com que esses compostos sejam distintos, tá, pessoal? Então, vamos verificar onde esses conceitos se aplicam. Aqui nós temos um conjunto de perguntas, né, para a gente pensar aí o que é que se caracteriza sobre substâncias simples e compostas. Vamos lá, então, nesse sentido, vamos para essa questão aqui da UNB, ok? Vamos julgar certo e errado para essas sentenças. Então, a primeira sentença está aí, ó. O ar é um material homogêneo constituído de substâncias simples. E aí, o que você acha? Sim ou não?
Então, pessoal, a resposta é não, tá? O ar é um material homogêneo, sim, tá? Mas ele é constituído não só de substâncias simples, tá? Ele é uma substância, também temos substâncias compostas. Então, o ar é uma mistura de gases, mas nem todas essas substâncias são simples. Então, a gente tem ali no ar a presença de nitrogênio, de oxigênio, gases nobres. Também a gente tem vapor de água, gás carbônico, que são essas substâncias compostas, tá? Ok. Então, olha só, vamos aqui para a próxima. Preste atenção, hein? Nós temos álcool, ouro, diamante e acetona. Somente o ouro é uma substância simples. E aí, o que você acha? Sim ou não? Pense aí um pouquinho. E aí? Não. Por quê, pessoal? Por quê? Porque tanto o álcool, né, quanto a acetona são substâncias compostas classificadas como compostos orgânicos, tá? Então, já o ouro e o diamante são substâncias simples, ok? Então, o álcool, ele é um composto químico cuja fórmula geral é o R, né, que representa a cadeia lateral, né, a cadeia carbônica, e o OH. Então, isso caracteriza o álcool. Já a acetona, né, é o nome comercial da propanona, que é um composto que possui fórmula CH3COCH3. Então, tem essas características. Já o ouro, ele é representado pelo símbolo químico AU, que é um metal de grande valor econômico, né, encontrado na natureza, na forma de pepitas. E o diamante também tem um grande valor econômico, é um cristal composto apenas por átomos de carbono. Então, por isso a resposta é não. Agora, vamos pensar aqui mais um pouquinho nessa questão. A próxima. Por meio de medidas das temperaturas de fusão e ebulição, é possível fazer distinção entre substâncias simples e compostas? O que você acha, pessoal? A resposta é não. E por que não, pessoal? Porque temperatura de fusão e ebulição não servem para distinguir, tá, entre substâncias simples e compostas. Justamente porque o ponto de fusão e ebulição, eles caracterizam uma temperatura, tá, em que essa matéria ela passa de um estado físico para o outro. Por isso que a resposta é não. Tá ok, pessoal? Vamos para a próxima, sobre os processos de separação. Os processos de separação de materiais são utilizados apenas para a obtenção de substâncias simples a partir de substâncias compostas? E aí, o que você acha? Sim ou não? Então, pessoal, a resposta é não, tá? Por que não? Porque em um processo de separação pode-se obter tanto substâncias simples quanto substâncias compostas, tá? Então, a gente pode ter essa segmentação, tá? Esse pensamento. Então, a resposta aí seria não, ok? Então, agora nós vamos para mais um desafio. Então, aluno Conquistar, vamos aqui para essa pergunta. Quais das substâncias compostas possuem mais de 2 elementos químicos? Observe as substâncias aqui no Erlenmeyer e pense um pouquinho, daqui a pouco eu volto com a resposta. Aqui nós temos uma pergunta bem simples. Ele quer saber, dentre as substâncias que você viu anteriormente, quais que apresentavam ali mais de 2 elementos químicos. Então, aí é bem simples, tá bom? A primeira é o KMNO4, que você vai conseguir visualizar aqui no Erlenmeyer, tá? Saindo aqui da vidraria. E esse KMNO4 é o permanganato de potássio. Ele é constituído pelo potássio, que é representado pela simbologia K, o Mn, que é o manganês, e o oxigênio, que você já conhece. A outra substância que também tem mais de 2 elementos químicos, né, átomos ali, é o KOH. Olha o KOH saindo aqui, ó. Também nós temos o potássio, letra K, o oxigênio, letra O, e o hidrogênio, H, ok?
E aí, por último, nós temos o NaClO, que é o hipoclorito de sódio. Então, olha aqui o hipoclorito de sódio saindo da Erlenmeyer. E você consegue também visualizar de forma bem simples o sódio representado pela letra Na, o cloro Cl e o oxigênio que você já conhece. Tá ok, aluno? Então é isso. Agora vamos para o nosso próximo conteúdo. Então, aluno, nesse conteúdo, né, já final, o que nós vamos apresentar, né, entender um pouquinho mais são sobre as soluções e como que se caracterizam essas soluções, né? Nós já entendemos sobre substâncias simples, substâncias compostas que possuem mais de 2 elementos químicos, já entendemos sobre moléculas atômicas, né, diatômicas, triatômicas, e agora nós vamos falar sobre soluções, ok? Então, as soluções, elas se caracterizam em soluto, tá? Que geralmente é substância dissolvida, e o solvente, que é a substância que dissolve, certo? Então, o soluto, ele é considerado, tá? O dispersor, tá? Ele pode ser definido como uma substância dissolvida, ou seja, que se distribui no interior de outra substância, na forma de pequenas partículas, ok? Então, ficamos aí com a caracterização, a definição de soluto, tá? Essas partículas, elas devem apresentar o diâmetro de até 1 nanômetro, tá? Que é uma unidade de medida. Então, 1 nanômetro é igual a 10 elevado a menos 9 metros. O que significa que, mesmo com um ultramicroscópio, somente uma única fase ao longo de toda essa solução é vista. Então, ela forma só uma fase. A gente só consegue ver uma fase, tá bom? E com isso, a gente consegue também entender sobre as propriedades desses tamanhos de partícula, tá? Então, essas propriedades a gente chama, né, de coloides, né? Propriedades dessas partículas, a gente chama de coloides, tá bom? Coloides, soluções verdadeiras ou suspensões. Então, o que caracteriza ou diferencia essas partículas? São o tamanho, tá bom? Então, para a gente ter soluções verdadeiras, esse tamanho aqui dessas partículas tem que estar entre 0 a 1 nanômetro. Já os coloides, eles apresentam de 1 até 1000 nanômetros, tá? E já nas suspensões, os diâmetros das partículas têm que ser acima de 1000. Então, cada sistema tem partículas com tamanhos específicos. E aí, a gente vai caracterizando essas soluções. Tudo bem até aqui, aluno? Então, é isso. Nessa primeira parte, você já consegue diferenciar soluto de solvente, que a gente já identifica a classificação dessas misturas, tá bom? Então, em alguns casos, né, como em razão do tamanho da partícula dispersa, essas misturas não podem ser separadas por meio de técnicas físicas, tá? Como no caso a filtração e a decantação, além também da centrifugação, tá, pessoal? Então, somente por meio de técnicas químicas, como a destilação fracionada, que são técnicas de separação, tá? Então, assim, as partículas, elas não se sedimentam com o passar do tempo, mas ficam suspensos ao longo de toda a sua extensão, tá? Então, a gente entendeu ali soluto, entendeu o tamanho de partícula, a gente já entendeu coloides, o que é um nanômetro, tá? O que isso se caracteriza nas fases de cada solução. E por conta disso, a gente vai também agora definir solvente, tá? Então, solvente é uma substância, né, chamada de dispersante, aquilo que dispersa, tá? Ou seja, é o que permite que o soluto distribua-se no seu interior, tá? Então, é aquela substância que abraça, tá ok? Então, nisso, né, no exemplo de solução bem simples, que ajuda na compreensão do papel do soluto e do solvente, é uma mistura de água e sal. Quem nunca viu, né, ou quem nunca fez uma mistura de água e sal? Então, quando a gente mistura o sal na água, a gente vai ter uma característica de soluto de solvente. Mas quem vai ser quem, né? Então, vamos lá. Quando o sal ele está separado,
nós visualizamos os seus cristais, né? Quem nunca viu aí o salzinho lá na cozinha? Então, a gente vê os cristais, é a junção do NaCl, ok? Mas, quando a gente adiciona esse sal na água, ele some. Por que, pessoal, isso acontece? Porque ele se distribui na água. A gente está fazendo ali uma mistura, a gente já começa a entrar num processo de mistura. Então, as suas estruturas, elas são separadas, tá bom? E ficam de um tamanho tão pequeno que a gente não consegue visualizar. Então, desse modo, a gente conclui, né, que o sal é o soluto e a água é o solvente, aquela que envolve, ou quimicamente falando, aquela que solvata, ok? Então, a água ela é chamada muitas das vezes de solvente universal, tá? Porque a sua grande quantidade de substâncias se dissolve nela, grandes assim, substâncias, né? Ou quantidade de substâncias, ou vários tipos de substâncias se dissolvem nela, mas nem sempre ela é o solvente. Existem também outros solventes, tá? Como, por exemplo, a gasolina. Então, aluno, a gasolina, ela é um exemplo de mistura. Mas por quê? Porque a gasolina, ela é a mistura de etanol, que é um álcool, com a gasolina, ok? Então, dentro dessa mistura, a gente tem 25% de etanol e 75% de gasolina. Logo, nesse contexto, o soluto vai ser o álcool e o solvente vai ser a gasolina. Então, esse fato evidencia essa mistura, ok? Então, a gente também precisa lembrar que, em alguns casos, né, não é uma regra geral, mas o solvente, ele sempre tem essa característica de estar em maior quantidade que o soluto, tá bom? Então, lembre-se, a gasolina que a gente usa aí nos veículos, ela é uma mistura de álcool com gasolina, ok? Então, além disso, os solutos que se dissolvem na água, eles são polares, tá? Assim como a água, tá? Ela é uma substância polar que possui polos. Por outro lado, os solutos apolares, tá? De não, tá bom? De não tem polos, então eles se dissolvem-se apenas em solventes apolares, tá? Essa aí é uma regrinha que a gente chama como semelhante, dissolve semelhante. Então não esqueça, substâncias polares sempre vão estar caracterizadas, tendo afinidade, né, com substâncias polares, e apolares com apolares. Então lembra da regrinha, semelhante dissolve em semelhante. É por isso que o óleo, que é apolar, não se dissolve na água, pelas suas características de polaridade. Ok? É isso, pessoal. Então, agora nós vamos para as nossas considerações finais. É isso, aluno Conquistar. Fico por aqui. Espero que você tenha gostado, aprendido um pouco mais de química sobre substâncias simples e compostas. E agora, para fecharmos, não esquece, vamos fazer a nossa selfie. Ok? Não esquece de nos seguir nas redes sociais, no @centrodemídias_AM e também com a hashtag Projeto Conquistar SEDUCAM. Não esquece de seguir a profa no @prof_Camila Rangel para não perder nenhum conteúdo, ok? É isso, aluno Conquistar! Até mais!